O assunto de maior repercussão de ontem para hoje no cenário político brasileiro foi a discussão, por assim dizer, entre Jair Bolsonaro e Pablo Marçal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os detalhes ocultos por trás dessa história, mas antes eu preciso mostrar alguns novos acontecimentos em relação ao super-herói favorito de Lula, o Super Maduro, ou Super Bigote, como ele é chamado lá. E não, isso não é piada, você já vai entender o porquê. Se ainda existia alguém nesse mundo, como Lula, que dizia que a Venezuela não vivia sob uma ditadura, o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano fez questão de derrubar de vez qualquer narrativa nesse sentido. A mais alta corte do poder judiciário do país, que está sob um regime muito desagradável, nas palavras de Lula, decretou nessa última quinta-feira a fraude que apontou a vitória de Maduro como um resultado legítimo e inquestionável, e ainda proibiu que as atas eleitorais sejam divulgadas. Com essa decisão, todas as desculpas criadas pelo governo Lula até o momento para passar pano para a farsa de Maduro foram completamente destruídas. Só que o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela fez ainda pior. Usou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro em 2022 como um dos argumentos para sustentar a sua decisão tirânica. De igual maneira, ocorreu en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país, como máxima autoridad en materia contencioso electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Se decide que todo el material electoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos queda en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Será que o ditado "diga-me com quem andas, que lhe direi quem és" se encaixa nesse caso? Ou poderíamos dizer "diga-me quem lhe usa como exemplo, que lhe direi quem és"? Diante do fato de ter todas as suas desculpas esfarrapadas completamente destroçadas, o governo Lula, através do chanceler Mauro Vieira, diz estar articulando com a Colômbia uma reação a essa decisão. A pergunta que eu faço é: será que para encontrar uma nova desculpa para passar pano para Maduro, os governos brasileiro e colombiano conseguirão ser tão criativos quanto foram os auxiliares de Moraes para encontrar provas para os seus relatórios? Enquanto não temos a resposta para essa pergunta, o presidente Lula pelo menos está se sentindo mais seguro, pois Elon Musk, a quem Lula constantemente faz ataques em seus discursos, foi expulso do planeta Terra pelo seu herói favorito, o Super Bigote. Acredite se quiser, mas os recortes que você verá agora são de uma propaganda oficial do regime de Maduro. Com todo o poder que tenho em tecnologia e a dominação em redes sociais, vou a cambiar a maneira de pensar de los venezolanos. Yo en este tiempo soy David y te voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliat. Dios está con nosotros y el que se mete con Venezuela se seca. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. Bom, enquanto isso acontecia na Venezuela, aqui no Brasil ganhava repercussão o conflito entre Bolsonaro e Pablo Marçal. Na verdade, não sei nem se eu posso chamar de conflito, mas de qualquer forma, vamos aos fatos. O candidato à Prefeitura de São Paulo, que tem o apoio de Bolsonaro e do PL, é Ricardo Nunes, do MDB. Ambos os partidos estão coligados para essa candidatura. No entanto, desde o início, Pablo Marçal não tem feito questão nenhuma de esconder que deseja ter o apoio de Bolsonaro. E Bolsonaro, inclusive, alguns dias atrás, deu a entender que o apoio a Nunes era uma questão mais ligada ao partido e fez elogios a Marçal, fazendo com que várias especulações surgissem. Poucos dias depois, o ex-presidente reverteu a situação, reiterando seu apoio a Ricardo Nunes. Só que na tarde dessa quinta-feira, uma sequência de fatos causou uma reviravolta nessa situação, que até então parecia muito amigável. A coluna de Paulo Capelli, no Metrópolis, publicou uma matéria trazendo falas de Bolsonaro em uma entrevista exclusiva, onde ele fez várias críticas a Pablo Marçal. Falando sobre as críticas que Marçal fez a ele antes das eleições de 2022 e ao fato de ter se aproximado dele na reta final da campanha, Bolsonaro disse que falta caráter a Marçal. Sobre a doação em dinheiro feita por Marçal à sua campanha em 2022, que totalizou R$160 mil, Bolsonaro disse que não esperava que Marçal fizesse uma doação esperando algo em troca.
Em paralelo a isso, no Instagram, Pablo Marçal fez um comentário de apoio ao ex-presidente em uma publicação, fazendo referência a uma frase dita por Bolsonaro depois das eleições de 2022, em que ele disse: "Eles vão sentir saudades de nós". Bolsonaro respondeu ao comentário questionando o uso do termo nós. Marçal respondeu falando que ajudou Bolsonaro na campanha em 2022, que doou dinheiro, etc. E daí em diante se desenrolou uma discussão entre seguidores. Eduardo Bolsonaro também se manifestou e a coisa foi ficando cada vez pior. O Pablo Marçal, depois disso, publicou inclusive um vídeo de homenagem a Jair Bolsonaro e dizendo que continua querendo se aproximar do ex-presidente para derrotarem a esquerda em São Paulo, na cidade, no estado e também no Brasil. Agora vamos analisar juntos aqui vários detalhes que estão por trás de tudo que está sendo veiculado pela imprensa e do que está aparecendo nas redes sociais. Pablo Marçal tentou se candidatar à presidência em 2022, mas foi impedido de levar essa candidatura adiante. Foi nessa época em que essas críticas de Marçal a Bolsonaro aconteceram. Depois disso, Marçal ajudou de forma voluntária na campanha de Bolsonaro, não apenas com doações em dinheiro, mas principalmente contribuindo com a sua experiência em marketing digital para a estratégia de campanha nas redes sociais. Recentemente, eu vi inclusive uma entrevista em que Pablo Marçal disse que ele havia sugerido que Bolsonaro gravasse, lá em 2022, um vídeo pedindo desculpas à população por falas mal colocadas durante seu governo e que gravasse uma série de introduções para o mesmo vídeo, só que em cada uma delas se direcionando à população de uma cidade diferente. A ideia seria utilizar o tráfego pago para direcionar esses vídeos para cada uma dessas cidades. Segundo Pablo Marçal, Bolsonaro teria gravado esses vídeos e outros integrantes da campanha teriam aceitado, concordado com a ideia, mas Carlos Bolsonaro teria impedido que isso fosse veiculado. Ao contar essa história, Marçal chamou Carlos Bolsonaro de rancoroso. A relação entre Pablo Marçal e os filhos de Bolsonaro aparentemente nunca foi muito saudável, em especial com Carlos, mas a relação com o pai, Jair, ao que parece, sempre foi de respeito mútuo. Recentemente eles tiveram inclusive uma reunião, onde Jair Bolsonaro entregou a medalha de imorrível para Marçal. Eu não sei dizer precisamente a diferença de tempo entre os acontecimentos, mas foi mais ou menos por aí que Bolsonaro fez aquela declaração elogiando Pablo Marçal. Essa reunião e essa medalha, por sinal, foram mencionados por Bolsonaro nessa entrevista à coluna de Paulo Capelli. Ele disse que Marçal usou isso para espalhar por aí que Bolsonaro estaria ali apoiando em vez de apoiar Ricardo Nunes, o que não era verdade. Agora, vamos olhar para esses fatos de três perspectivas diferentes. Como pessoa, Jair Bolsonaro provavelmente ainda tem uma certa mágoa com as críticas feitas por Marçal antes da eleição de 2022. Pode ser que isso pese muito ainda no seu receio em apoiar Marçal. Só que no meio político, infelizmente, é muito comum que farpas sejam trocadas em momento, como adversários, e em outro momento, quando aliados, a conversa seja só de elogios. Como pai, também representa uma situação muito delicada para Jair Bolsonaro o fato de que Marçal lhe apoia, mas tem uma relação conflituosa com os seus filhos. Só que como político, a situação para Bolsonaro é bem mais complexa do que parece. Ele está em um partido que fez uma coligação com o MDB para a Prefeitura de São Paulo, e a indicação do vice fez parte desse apoio. Precisamos levar em conta também o fato de que a visão ideológica de Bolsonaro não necessariamente corresponde com a da diretoria do seu partido, em especial com a do presidente, Valdemar Costa Neto. Não custa lembrar que em 2002, o PL, que não é exatamente o mesmo PL de hoje, pois passou por transições de lá para cá, mas era o PL de Valdemar Costa Neto, era coligado com o PT na eleição para a presidência. O vice de Lula era do PL. Valdemar Costa Neto foi inclusive condenado e preso por participar de um esquema com o PT nessa campanha de 2002. Ele mesmo admitiu que era o responsável por receber o dinheiro desse esquema em malas. Trazendo isso para o contexto atual, é perceptível que a coligação com o MDB, no caso da cidade de São Paulo, se encaixa muito mais nessa versão de PL do que na versão que ganhou a cara de Bolsonaro recentemente. Se nós analisarmos individualmente os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal tem defendido questões ideológicas e tem se comportado de uma maneira muito mais parecida do que qualquer outro candidato com o Bolsonaro de 2018, que foi o que levou o Bolsonaro a ser eleito presidente. Provavelmente sejam essas questões ideológicas e comportamentais que estejam levando a direita a se dividir em São Paulo. Uma parte está seguindo a orientação de voto de Bolsonaro e outra parte está optando por Pablo Marçal.
Obviamente, há uma série de questões de bastidores por trás dessa coligação de que quem está de fora não tem como saber. Pode ser que seja mais fácil entender num futuro próximo, talvez nas eleições para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado ou até mesmo para a presidência da República em 2026. Mas do ponto de vista ideológico, essa coligação é de certa forma contraditória. Considerando o ponto de vista estratégico, a postura adotada por Bolsonaro pode gerar algumas complicações em um cenário de Marçal contra Boulos no segundo turno. Nessa mesma quinta-feira em que essa sequência de fatos se desenrolou, uma das pesquisas de intenção de votos publicadas já trazia Marçal à frente de Ricardo Nunes no primeiro turno. Nas outras pesquisas, apesar de Nunes ainda estar à frente, Marçal vem tendo um crescimento constante ao longo das últimas semanas. Apesar de que eu não confio em pesquisas, eu vejo que hoje já não seria mais uma surpresa o fato de Marçal ir para o segundo turno. E aí, nesse cenário, a discussão de agora vai gerar uma situação controversa, porque, obviamente, Bolsonaro e o PL teriam que apoiar quem estiver contra Boulos. Do ponto de vista de estratégia política, Marçal conseguiu explorar bem essa situação. Mesmo recebendo essas duras críticas de Bolsonaro, ele continuou demonstrando o desejo de se aproximar e assim passou a imagem de pacificador nessa história. Talvez a postura adotada por Nicolas Ferreira teria sido mais adequada para Bolsonaro nesse momento. Nicolas manifestou que vai apoiar quem a população paulistana escolher para enfrentar Boulos no segundo turno. Mas aí já é uma questão de opinião e o objetivo desse vídeo não é dar opinião, e sim mostrar os fatos. O lugar para discutir opiniões é nos comentários e agora eu quero saber a sua. Você acha que a postura adotada por Bolsonaro foi correta ou foi equivocada? Um grande abraço e até a próxima.